Você já parou para pensar o que tem a ver os casos de nazismo no governo Bolsonaro e a Carla Dias ter saído do Big Brother? É claro que não, porque vocês não são loucos, mas eu sou. E eu pensei sobre isso. E ainda bem que vocês têm uma pessoa louca assim para poder pensar essas coisas para vocês. Enfim, o que eu vou falar sobre hoje é sobre a banalidade do mal, um conceito da Hannah Arendt. Por acaso, o livro dela, da Banalidade do Mal, eu nunca li e não tenho. O que eu tenho dela aqui é A Condição Humana, que eu comecei a ler e ainda não terminei. A Origem do Totalitarismo, que é... eu vou explicar para vocês. Essa banalidade do mal, a consequência dela leva ao totalitarismo, ao antissemitismo, ao imperialismo, etc. E o livro que eu estou lendo agora, Eichmann em Jerusalém. Inclusive eu queria deixar aqui um muito obrigado ao Fumaça por patrocinar, meu amigo, para patrocinar todos esses livros para mim. E eu também vou indicar esse aqui, Os Pensadores o Pensamento Alemão do século XX. Tem um capítulo da Hannah Arendt aqui, e esse livro, em geral, ele resume excelentemente sobre os pensamentos da época, que é a época mais importante da filosofia, da sociologia e de tudo, né? Do pensamento moderno. O século XX foi o século mais importante, né? Esse livro, ele, como eu disse, tem Adorno, tem Max Weber, tem Hannah Arendt, e ele resume, cara, de um jeito... se você quiser pegar um resumo excelente, esse é o livro que eu indico. Porque ele tem muita informação e bem resumida e ainda técnica. Ele é aquele negócio de você vai aprender muito, vai aprender certo, e ainda mesmo lendo pouco, assim. É um livro realmente que eu me surpreendi com ele. Vamos ao tema em si. O que a Carla Dias ter saído do Big Brother, que é uma coisa que não tem nada a ver, tem em comum com o cara que fez símbolo nazista no do governo Bolsonaro? Mais um que fez, né? Ele não é o primeiro. Obviamente que eu não estou chamando o Bolsonaro de nazista, não sejam burros. Vamos lá. Eu quero falar sobre essas coisas para entender o conceito da banalidade do mal, por quê? Por causa de uma frase que eu li no livro do Eichmann em Jerusalém. A Hannah Arendt explica que o antissemitismo ele não passou a ser popular de um dia, o povo semita, aliás, não passou a ser popular de um dia para a noite, né? O que aconteceu foi que as pessoas entenderam que a única consequência do antissemitismo é a câmara de gás e as fábricas de sabão. A câmara de gás e as fábricas de sabão eram onde os nazistas entregavam os judeus para trabalho forçado, para extermínio e para tortura, tá? Para caso vocês não saibam. E só para outra coisa também que eu quero explicar mais, só que mais como curiosidade, porque pouca gente sabe disso, do porquê ser povo semita. Semita são os filhos de Sem, que é filho de Noé. Então são um povo que tem tem essa genealogia. Então não são só os judeus, mas também alguns povos árabes, o povo que viveu na região, por exemplo, da Síria e da Babilônia, que depois foi também ser a Pérsia, né? Ou seja, se fosse falar apenas dos judeus, chamaria sionitas, né? Que são os povos de Sião. Então tem essa diferençazinha técnica, mas fica mais como curiosidade do que realmente como um conhecimento verdadeiro e tal. Por que eu escolhi tratar sobre Carla Dias do Big Brother e banalidade do mal? A banalidade do mal, que é um conceito da Hannah Arendt, e eu vou aqui ser extremamente grosseiro ao explicar, tá? Não ache que você sabe o que é a banalidade do mal, porque você viu meu vídeo, vai ler o livro. A banalidade do mal não é um mal premeditado, igual a gente pensa o mal. Vou ali e vou fazer uma coisa maldosa. Ou esse cara é um cara mal por causa disso e disso. A banalidade do mal é simplesmente você parar de pensar. Quando você não pensa nas coisas que você está fazendo, se aquilo tem um apelo moral ou não,
você simplesmente se tornou um mal banal. E detalhe, a gente se acostuma a não pensar e se acostuma que aquilo lá é normal. Por isso que esse que é um mal banal. Tipo assim, a gente nem mais fica puto por causa daquilo. Por isso que eu sempre falo para meus amigos que a indignação é uma coisa muito moral, é uma coisa válida. E a gente tem que manter a nossa indignação quando a gente vê coisas erradas, né? E uma coisa que eu acho que um mal que virou normal, e que na verdade é normal e a gente se despertou para esse mal recentemente eu digo uns 200 anos atrás, é a questão de como a gente lida com o machismo em questão de vítima e agressor. O brasileiro, e o Nelson Rodrigues tem muita obra explicando isso, ele prefere ficar ao lado do agressor do que ao lado da vítima de forma geral. Eu não estou falando só na questão do machismo. Quando a gente vê, por exemplo, série policial e que o protagonista é o bandido, a gente prefere o bandido ao policial e etc, né? Porque no final das contas, a gente sempre vai ficar no lado protagonista da história. No caso do machismo, a vítima, ela é ela é a parte. ahn, Qual o nome mesmo? Coadjuvante. É a parte coadjuvante da relação, e eu tô falando isso de forma narrativa, obviamente. Não tô falando que a vítima é menor do que o agressor. É por que eu tô falando isso? Porque o agressor é a parte ativa da relação. Obviamente que eu tô fazendo uma elucubração psicológica da questão, tá? Não que isso seja da realidade. Tô falando de forma abstrata. E isso, mas eu tô mostrando pra vocês como que a banalidade do mal é. Por que que as pessoas e eu não tô falando, no caso, agora como eu tô falando machismo, eu não tô falando dos machistas, eu tô falando das pessoas em volta. Das pessoas que não são antimachistas, vamos dizer assim. Por que que essas pessoas, por exemplo, preferem culpar a Carla pelo que ela viveu do que ah, votarem, por exemplo, no namorado dela, que eu nem sei o nome? Arthur, Rodolfo, alguma coisa assim. Porque ah, causa exatamente dessa banalidade do mal. Eles preferem não pensar que a culpa de tudo isso que está acontecendo é do cara, porque já estão normalizados a pensar que a culpa é da vítima. E por isso que, no caso dela, ela é a culpabilizada, né? E mas eu trouxe a questão do Eichmann em Jerusalém. Por quê? Porque essas pessoas não entendem que a única consequência do machismo é a repressão contra a mulher. A única. Então é o estupro, o trabalho mal remunerado e esse tipo de coisa. Enfim, vejam Handmaid's Tale, é isso que eu quero dizer. E não tem muito meio termo disso. Só que eu também quero que vocês entendam que quando eu estou falando de machismo e antissemitismo, eu não estou falando do machismo e antissemitismo da internet. Eu estou falando da realidade, tá? Por que que eu digo isso? Porque muita gente pensa antissemitismo e machismo de forma da teoria da linguagem e não da teoria da realidade das coisas. E como muita gente sabe, eu não acredito na teoria da linguagem. As pessoas da teoria da linguagem pensam que se você mudar a forma de você falar, certos comportamentos vão deixar de existir. Eu acredito nisso, mas eu acredito nisso de forma autoritária. Ou seja, precisa existir uma autoridade que proíba você de falar isso, e isso também vai cercear o seu pensamento. O que eu acho disso, de forma geral, tanto pro bem quanto pro mal, eu acho isso errado, tá? Mesmo que você cerceie comportamentos ruins, eu acho isso errado. Eu não acho que você deva cercear o pensamento de forma nenhuma, porque o pensamento, no final das contas, deve levar sempre à verdade, né? E esse tipo de coisa só levaria à mentira. Mas eu tô sendo filósofo demais, vou voltar para a realidade das coisas. Tem gente que fala que falas machistas
levam ao machismo. E isso é um absurdo. Esse tipo de pensamento é um pensamento da linguística estruturalista, do francês chamado Saussure, que é uma coisa que, para quem entende e quem estuda linguagem, sabe que isso é uma coisa ultrapassada. E como eu sempre dou o exemplo aqui, não é porque eu discordo, tá? Isso, é que não eu disse, para quem estuda sabe que isso é ultrapassado. Eu sempre dou um exemplo, quando eu estou falando de linguística e linguagem, do Chomsky, que é um cara que assim, que é o cara que mais me influenciou na política, e que a linguística dele é ultrapassada também. Tanto é que quando a gente estuda linguística, a gente vai estudar Vygotsky, Piaget, não Saussure e Chomsky, né? Vou concluir agora toda essa questão. O pensamento da banalidade do mal, ou seja, você se acostumar com o mal, achar normal, e você não pensar sobre as suas ações, o Eichmann, que é um torturador e que foi condenado e etc., o que aconteceu simplesmente, ele só carimbava papel, cara. Só que o papel que ele carimbava mandava o judeu para extermínio. É esse tipo de pensamento. Ele chegava e falava, gente, eu nunca matei um judeu, mas ele que assinava o papel. Eu não sou machista, mas eu tenho um relacionamento abusivo e etc, né? Ah, mas eu não sou isso, mas eu faço. Ou seja, são nessas coisas que são da banalidade, do normal, que é as coisas que a gente não pensa, que realmente está a maldade nesse sentido, né? Então é aí que a votação do BBB mostra isso de um jeito mais popular e simplesmente para vocês verem vídeo, que eu vi que quando eu comento BBB tem mais vídeo, mais acesso. É bem parecido com o pensamento antissemita em geral. Não é porque a gente vai deixar de ser machista porque é popular, mas algum momento a gente vai entender que precisamos deixar de ser machistas, porque a única consequência disso é a opressão que existe em relação às mulheres. Enfim, os livros aqui: Pensamento Alemão do Século XX, Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, Origem do Totalitarismo, da Hannah Arendt, e A Condição Humana, da Hannah Arendt. Leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.